Vamos lá, então. Eu vou fazer uma revisão com vocês. Vocês viram lá no começo da UC2, com Ulisses, Matemática Financeira, Juros Simples e Juro Composto, certo? A gente vai fazer uma revisão. Como a gente vai falar de financiamento e empréstimos, mas vai ficar de financiamento imobiliário, é difícil falar desses assuntos sem sequer comentar sobre juros simples e juro composto. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma revisão para lembrar esses conceitos, para que a gente consiga fazer as contas, os cálculos com mais facilidade, quando a gente for fazer o cálculo da tabela price, tabela saque. Certo? Juros, financiamento. Só para recordar que os empréstimos e financiamentos são utilizados por pessoas físicas para as físicas, pessoas jurídicas para pessoas jurídicas, e pessoas jurídicas para pessoas jurídicas, sejam elas, repetido ainda, sejam elas bancárias ou não. Os países se endividam quando o governo recorre ao FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Então, o Brasil, por exemplo, ou qualquer país, quando ele fala assim, olha, eu preciso fazer um empréstimo, preciso de um dinheiro, que o país não está bacana, então ele vai fazer aonde? Ele vai fazer o empréstimo lá no Fundo Monetário Internacional. Esse Fundo Monetário Internacional, qualquer país pode estar fazendo empréstimo nesse fundo. Aí ele vai variar essas taxas, né? Elas variam conforme a utilização. Quanto mais pessoas querem utilizar o Banco Monetário Internacional, maior vai ser a taxa, que daí é aquela história da oferta e demanda. Quanto menos os países quiserem um empréstimo, mais a taxa vai ser menor, certo? Aqui, no segundo parágrafo, eu achei bacana ressaltar, embora seja muito óbvio, mas é bem bacana essa informação. E convém ressaltar que quem empresta terá um prêmio no futuro. Esse prêmio que ele fala nada mais é do que os juros. Você vai lá e faz o investimento, ou na Bolsa de Valores, ou, no caso nosso, falando de juros simples, juros compostos, você vai lá no banco, pega o seu dinheiro e faz uma aplicação financeira. Esse dinheiro ele vai render uns juros, conforme a taxa de juros com que você aplicou. E o dinheiro que vier a mais, vamos supor, você aplicou 100 mil, o que vier a mais é o seu prêmio, que ele fala que é o valor que rendeu. O valor representado pela quantia, mais os juros que incidiram sobre ela. E para quem pediu emprestado, ou seja, você foi lá, fez um empréstimo bancário, você fez um financiamento imobiliário ou não, você fez um financiamento para carro, moto, qualquer outro fim que você fez financiamento, você paga uma punição. Punição nada mais é do que os juros que você pagou sobre o capital. Então, se você fez um empréstimo no valor de 100 mil, aí você vai pagar 60 meses de X valor. Fazendo a multiplicação, você vê que você vai pagar aí um total de 170 mil. Opa, mas o que é esse 70 a mais? Esse aí seria a sua punição. Nada mais é do que os juros que você está pagando por ter realizado esse empréstimo. Certo? Até aqui, para vocês, nenhuma novidade, né? Até então, não. Ótimo. A atenção não é essa mesmo, não ter nenhuma novidade. Próximo. Se vocês lembrarem de alguma coisa e quiserem complementar. Só fala mais devagar que eu tô anotando. Tá. Desculpa. Então, pessoal. Conceito dos juros simples e juros compostos. Tem esses conceitos que é utilizado tanto para o juros simples como para o juros composto. Essa nomenclatura, ela varia bastante, tá, pessoal? Tem lugares que fala, em vez de ser capital, eles usam valor aplicado. Então, cada um vai ter uma nomenclatura. Tá? Isso não vai influenciar em nada. Capital também, quando se trata mais de juros compostos, eles falam de valor presente. E o montante, que é o nosso M, ele fala valor futuro. Então, a gente vai perceber que em alguns momentos, na hora que eu for passando os slides, eu vou transformando para ficar uma linguagem só. Porque o material, eu peguei de vários materiais o conteúdo,
em cada livro que é pego conteúdo, ele traz uma letra diferente. Então, eu deixei tudo meio um mesmo padrão, para a gente não se confundir, mas é bom ficar ciente que existem várias formas, tá? Existe, um fala montante, o outro fala valor futuro, cada um é de uma forma. Um fala taxa de juros, um é J, o outro a gente viu aí que é I, períodos de capitalização. Tem uns que é P, tem uns que é T, um de período, o T de tempo. Então, a gente vai ver bastante diferença nas nomenclaturas, certo? Capital é o valor financiado, a quantia emprestada, o valor presente expresso na unidade. Por exemplo, eu fui lá e fiz um investimento, ou melhor, como está falando de financiamento, né? Eu fui lá e fiz um financiamento de um carro, certo? Mas eu não financiei o carro, eu financiei um valor. E ele vai estar atrelado ao carro. Essa é a diferença de empréstimo para financiamento. Financiamento, você liga o dinheiro a algum bem, que ele fica alienado. O empréstimo já não. Capital. Então, ele foi lá, eu quero comprar um carro, e o meu carro ele custa 70 mil, certo? Eu vou lá, fiz um financiamento, e o meu capital, o valor que eu emprestei, ele é o valor de 70 mil reais, certo? O montante nada mais é do que o valor que eu estou pagando, acrescentando os juros, certo? Vamos supor que com juros eu vou pagar desse carro o valor de 110 mil reais. Geralmente é muito alto mesmo, certo? Taxa de juros. Taxa de juros é a qual o principal com o montante são submetidos. Ou seja, o capital ele é submetido a essa taxa que vai caracterizar o valor resultante do montante. Nada mais é do que eu pegar a taxa de juros, aplicar sobre o meu capital e eu descubro qual é o meu montante. Isso vai ter uma diferença quando a gente falar de juros simples e juros compostos, certo? A taxa, ela pode ser tratada de forma anual. Você vai pagar uma taxa anual de tantos. Uma taxa mensal. Não, os juros é diário. O que acontece? Sempre quando for fazer a resolução de qualquer exercício, tem que sempre prestar atenção se a taxa de juros, o nosso I, ele é igual o período de capitalização, que nosso T, que é o período. Eu fiz um financiamento no valor de 60 meses. Esses 60 meses, eu estou falando do período de meses. Então, a minha taxa, ela vai ser mensal, certo? Então, eu tenho sempre que conversar se a taxa de juros, eu tenho que converter ela capitalização. Mas eu quero saber mensal, ou eu quero saber diário. Então, você tem que transformar a sua taxa de juros em diário para estar realizando o cálculo, certo? Período de capitalização representa a quantidade de períodos sobre a quais o valor principal nada mais é que é o nosso capital, certo? O capital ele pode ser chamado de valor principal, capital e valor presente, certo? Esse é outro nome também dado ao nosso capital, que é o valor principal que será submetido à taxa de juros, que é essa conversão que eu falei para vocês, que o período tem que sempre estar de acordo com a taxa. Não posso tratar de um juros anual falando de um período mensal ou um período diário, certo? E o fluxo de caixa, eu coloquei esse conceito para vocês, porque a gente não tem como falar da parte financeira sem falar de um fluxo de caixa, mas é apenas para informação. O fluxo de caixa, quando você pagar um valor, ele vai sair do seu fluxo de caixa, que é como se fosse uma saída, um pagamento. Quando você receber esse valor, você vai estar registrando uma entrada, que a entrada nada mais é do que o recebimento. Então, no fluxo de caixa, na parte financeira, tem até um desenho, na qual eu não tenho aqui, mas eu posso estar trazendo para vocês. Ele funciona assim, ó, a seta para cima significa entrada de dinheiro, e a seta para baixo significa saída de dinheiro. Provavelmente, alguns já viram em algum lugar essa informação. Alguém já chegou a ver esse conceito do fluxo de caixa? Da seta para cima e seta para baixo? Isso. Poucas vezes, mas já. Isso eu vou ver se eu consigo trazer nas próximas aulas para vocês entenderem um pouco mais.
Só que não é o nosso foco em si. Nosso foco em si é saber calcular para a gente chegar num financiamento, tabela price, tabela saque, que é o objetivo principal. Mas, quando se fala de fluxo de caixa relacionado à matemática financeira, não tem como tratar de um sem comentar sobre o outro. Por isso que eu coloquei nesses conceitos iniciais o nosso fluxo de caixa, certo? Por aqui, por enquanto, tranquilo? Deixa eu só tirar uma dúvida. Ali na Olá. taxa de juros, tá que, por exemplo, é a taxa pela qual o montante está submetido. Seria o montante ou o capital? A taxa é a qual o principal como um montante. O principal, ele é o capital. Ah, entendi. O meu montante, no caso, vai ser o resultado O da operação. principal é o Capital. capital vezes a minha taxa de juros. Ah, entendi, anotei errado. É que, igual eu falei, tem vários nomes. Então, o artigo que eu peguei, na verdade, o estudo que eu peguei para trazer para vocês, vou até passar o livro para vocês depois, ele é muito bacana, bem explicativo. Mas ele não trata o capital como se fosse C. Ele não fala capital, ele fala principal. E como eu decidi fazer o mesmo entendimento, então eu troquei as nomenclaturas, também significa a mesma coisa, para ficar a mesma linguagem. Senão, cada vez fala um principal, o outro é capital, o outro é valor presente, aí fica um pouco confuso, Ah, o certo? estresse como P, né? Isso, um P. Se for ver várias fontes bibliográficas, existe N métodos de fazer. É que esse aqui eu achei bacana, porque a fórmula é mais fácil de estar decorando, estar entendendo a fórmula. Porque a hora que a gente for mais para frente, a taxa de juros é juros igual capital vezes a taxa de juros I vezes T. Então, tem uma frase que fala, para ficar mais fácil para decorar, João na cidade. João, J, City. Lógico que não é a tradução exata do inglês, mas é mais fácil de decorar a fórmula. J, City, João na cidade. Certo? Por isso que eu peguei essa nomenclatura. Existe 3 tipos de juros. Como calcular juros, certo? Existem os juros comerciais, existem os juros exatos, existem os juros ordinários ou bancários. Os juros comerciais, ele leva em consideração 360 dias para realizar o cálculo. Então, vamos supor que eu tenho uma taxa anual e eu quero saber a minha taxa em dias. Então, eu divido por 360 e desculpo minha taxa mensal, diária. Ah, mas eu quero saber mensal. Beleza, eu pego minha taxa anual, divido por 12 e encontro minha taxa mensal, certo? Comercial leva em consideração 360 dias, certo? Os juros exatos, qual que é a diferença? Ele utiliza o 365 dias. Quando ele é utilizado? Vamos supor que eu pego uma data assim, 15 de janeiro a 15 de fevereiro, certo? Eu não posso dizer, nos juros comerciais, eu vou falar o quê? São 30 dias. 15 de janeiro a 15 de fevereiro são 30 dias. No comercial. Já os juros exatos, ele entende que existe diferença de mês para mês. Então, ele vai fazer assim, ó. De 15 de janeiro para 31 de janeiro são 11 dias. Para 1 de fevereiro a 15 de janeiro são... Desculpa, falei errado. De 15 de janeiro para 31 são 16 dias. Para 1 de fevereiro a 15 de fevereiro são mais 15. Então, ao todo, dá 31 dias. Esse é o cálculo utilizado para determinar exatamente os juros. Então, quando eu for realizar a data, eu vou dividir 365, eu vou realizar como fosse 365, ou seja, respeitando os 31 e os 30. Certo? Porque ele entende que não posso levar como os juros comerciais
as taxas... não posso levar igual os juros comerciais mês completo. Ah, não, são 3 meses, então é 3, 6, 9, 90 dias, acabou. Não, não posso. Cada mês tem a sua quantidade de dias, eu tenho que levar ao pé da letra para calcular os juros. Certo? E existem os juros ordinários ou bancários. Vocês vão ver que os juros ordinários ou bancários, ele é maior. A gente vai pagar mais juros quando a gente utilizar os ordinários ou bancários. Por quê? Porque ele usa... O ano tem 365 dias. A taxa diária é dividida por 360. Mas, quando você faz o cálculo, você leva em consideração 365 dias. E divide por 360. Então, tende a ter um número maior. Eu descubro lá, de janeiro, no cálculo dos juros exatos, por exemplo, eu vou calcular de 15 de janeiro a 15 de fevereiro. Em janeiro vai ter 16 dias, por causa de ter 31. E fevereiro mais 15, dá 31. Vou pegar esses 31, dividir por 365 dias e vou ajudar para calcular os meus juros exatos. Já os juros ordinários e bancários, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar 16 dias mais 15 dias, vai dar 31. Só que eu não vou dividir por 365 dias, vou dividir por 360. E isso acarreta para mim, no cálculo de juros, um valor maior. Por isso que os juros, o banco usa juros ordinários para quando vai fazer empréstimos e financiamentos. Certo? Ficou um pouco confuso para vocês? A gente pode fazer uns exemplos. Tem uma pergunta do Marcos, professor. O que ele perguntou? 29 de fevereiro não conta quando tem 365 dias, né? O mês de fevereiro, se ele for realizado como juros comerciais, ele vai ser levado em consideração que tem 30 dias. Não sei se eu entendi isso. Ah, entendi. Quando tem dia 29, não vai contar que o ano tem 366 para juros exatos? Não, não. Ele não altera quando for... Ano Quando bissexto? o ano... esse ano aqui tem... Como que é o nome? O Ano ano bissexto. Esse ano aqui é ano bissexto. Ele não vai influenciar para 366 dias. O cálculo continua sendo realizado para 365. Entendi. Certo? Vou mostrar para vocês, então, alguns exemplos de diferença entre um e outro. Juros comerciais. Tenho esse exercício aqui, ó. Vou aplicar esse mesmo exercício para os 3 tipos de juros. Uma quantia de R$2.000 foi aplicada no dia 28 de agosto até 7 de outubro, a uma taxa de 18% ao ano. Calcule os juros comerciais exatos e bancários. Então, a gente vai começar esse exercício com os juros comerciais. Então, ele fala... de 28 de agosto a 28 de outubro, teríamos 2 meses, 60 dias, certo? Sem levar em consideração que o mês de agosto, a quantidade de dias que tem o mês de agosto e o mês de outubro. Agosto, setembro e outubro. Então, ele leva em consideração 30 dias. Então, 30, 60 e 90. Certo? Só que até dia 7 de outubro, então não foi outubro inteiro, para mim calcular até dia 28. Então eu vou calcular do dia 7 ao 28, são 21 dias. Então ele pega 60 menos 21, dá o total de 39 dias. A taxa, ela tá anual. Dessa forma, eu vou pegar 18% anual, 0,18, dividido por 360.
Por que 360? Porque eu quero saber 29 dias. Eu quero saber em dias, não quero saber em ano. Então, por isso que eu tenho que fazer a transformação. É algo que eu tinha falado para vocês aqui. A taxa de juros e o período de capitalização, o tempo, ele tem que ser anual, mensal ou diário. Eles têm que conversar, certo? Então, 0,18, que é 18%, dividido por 360. Você pode ver que está usando 360, que é os juros comerciais. Então, juros é igual, aplicando a fórmula P vezes I vezes N. Essa fórmula aqui, eu acabei deixando a fórmula antiga, um dos tipos de fórmula, que é período, taxa e, que seria o PIN, né? Período, taxa e o número de meses. A gente vai estar trabalhando de forma diferente. Seria o CIT, né? Capital, taxa e o T de tempo. Mas só vai mudar o conceito da fórmula. O valor de... Aí está o valor de 10 mil. Mas é 20 mil vezes 0,18 dividido por 360 vezes 39, que dá o total de 195. Vamos ver, eu vou calcular aqui. Esse cálculo está correto. 0,18 dividido por 360 deu o valor de 0,00005. É com 10 mil mesmo. Vezes 10 mil, então é anunciado que ele está o valor de 10 mil, que esse 20 mil que é 10 mil. Deu 5 vezes 39, 195. Então, anunciado aqui, ele é o valor de 10 mil. Todos estão a mesma coisa. Tranquilo para vocês o entendimento desse? Dos juros comerciais, como funciona? Enquanto é como juros simples, é sempre mais tranquilo. Pouco usado e mais tranquilo. Sim, exatamente. Agora, juros exatos. Então, juros exatos, ele vai calcular exatamente a quantidade de dias correto. Então, em agosto tem um total de 31 dias. Então, ele pega 29, 30, 31. Então, dias Eu em já caiu agosto, a 3. projeção da tela. Oi? Caiu a projeção da tela. Não entendi. Não está projetando a tela. Não tá projetando? Não. Estranho. E agora? Agora sim. Então, agosto tem 3 dias, 29, 30 e 31. A 30 de setembro. 30 dias em setembro. Então, 3 mais 30 e 7 dias em outubro. Então, temos 3 dias mais 30 de setembro mais 7 de outubro, dá o total de 40 dias. Vai ser a mesma coisa que foi feito antes. Então, 18%. Só que agora, como são juros exatos, eu não vou dividir por 360. Agora por 365. Professor, Oi? tá... acho que você projetou uma outra tela. Tá a tela do Teams. Boa, agora sim.
Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar 3 dias de agosto, 29, 30 e 31, mais 30 do mês de setembro, mais 7 dias de outubro. 30 é 3 mais 30 mais 7, 40 dias. Diferentemente do que a gente havia informado, que era pelos juros comerciais, que era 39 dias. Taxa de juros 18, vai ser 18 mesmo. Agora eu vou dividir por 365 dias, que leva em consideração os meses de forma exata, não de forma comercial. A nossa fórmula, 10.000 vezes 0,18 dividido por 365. Agora eu vou multiplicar por 10.000 e multiplicar por 40. E dá o valor de 197,26. Vamos confirmar se essa informação é real. Quase nem tem calculadora. 0,18 vezes 300 dividido por 365 vezes 10.000 vezes 40. 197,26. Certo? Tranquilo para vocês? Beleza. Quem mais? Temos o Mike e o Marcos. Okay. O próximo são os juros bancários. Ele vai respeitar também o mesmo sentido que os juros exatos, tá? Então, vai pegar 3 dias de agosto, mais 30 dias de setembro, mais 7 dias de outubro. Então, a gente vai ter 3 mais 30 mais 7, 40 dias. A taxa de juros, ele vai entender que é 360. Isso que vai dar diferença no cálculo para ele. Então, ele faz o cálculo como se fosse 365, leva em consideração todos os meses, porém, na divisão, ele vai dividir por 360. Então, vou pegar o 10.000 vezes 0,18 dividido por 360, vezes 40 dias, dá o valor de R$200. A observação que eu queria que vocês fizessem é que, nos 3 tipos, o bancário, os juros bancários, foi o maior. R$195, R$197,26 e R$200. Certo? Vocês conheciam essas informações? Bom, eu conhecia. Bom seria se fosse usado bem assim, né? Não entendi, desculpa. O bom é se fosse usado sempre o simples, né? Pô, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Então, a nossa fórmula que a gente vai estar utilizando para calcular os juros simples é essa daqui, certo? Primeiro, tem 2 fórmulas, e depois das 2 fórmulas eu transformo em uma fórmula só. Os juros. Então, a gente vai achar os juros em dinheiro, que é o segundo método, em dinheiro, que é igual o capital vezes os juros, que é em porcentagem, vezes o tempo, que é o nosso período. Encontrando esse valor, a gente inclui na fórmula do montante. Então, fica montante, que é o valor total, o valor futuro, igual o capital, que é o meu valor presente, mais os juros que eu vou estar pagando. Logo, se transforma em apenas uma única fórmula, que é montante mais capital, mais a fórmula que é capital vezes juros vezes período, que transforma em uma apenas fórmula. Então, quando eu quiser calcular o montante, eu não preciso fazer essa fórmula aqui dos juros para encontrar os juros para depois colocar o montante. Eu posso já colocar o valor, fazer um cálculo só do valor do montante, que é capital. A gente vai estar multiplicando
1 mais os nossos juros em porcentagem, mais o nosso tempo, certo? Que é o nosso período, mês, ano ou diário, certo? Aqui ele repete as informações para a gente lembrar o que é cada conceito. Para cálculo do juros simples. Exercício número 1, certo? Esse aqui eu gostaria que vocês fizessem comigo o cálculo dos juros simples. O montante, qual seria? R$ 376.500. Igual. Capital você não tem, é o que você vai procurar? Exatamente. Vezes 1 mais a taxa de juros, que é 1,5%, 4,5%. Vou colocar em porcentagem, mas se a gente pegar esse valor aqui, a gente divide por 100 para encontrar a porcentagem. Vezes o tempo que ele fala que é em 170 dias. Esses 170 dias, é incorreto a gente colocar a informação em mês e falar que é em dias. Então, o correto é a gente fazer o quê? Pegar os 170 e dividir ele por 30 para descobrir a quantidade de meses. Porque daí o mês ele vai estar de acordo com a taxa. Certo? Vai dar... Vai dar uma picada, não tem problema. Quanto que é 170 dividido por 30? Vai dar 5,6666. Aqui vai dar 1 mais 1, 0,045 vezes 5,66666. Acho que vai ter mais um zero ali, professor. Ah, não, tá certo. 1,045. Ai, vezes, cara. Vezes 5. Bom seria sem zerar a calculadora. 170 dividido por 30, dá 67. Aí eu vou lá e multiplico por 1,45. 5,92, 1666666. Certo? Na fórmula da matemática, a gente pega esse valor aqui que está multiplicando, a gente passa para cá dividindo. Então, C vai ser igual a 175.500 dividido por 592,66666. R$ 63. Vamos pôr 63, vamos arredondar. Tá? Capital é o valor de 63.190,72. Então, se eu pegar esse valor aqui, 63.490,62, vezes 4,5% ao mês,
vezes 5,66666 com horário de mês. Opa. Tem que somar com o valor. Vezes 4,5% ao mês. Esse valor aqui. Vezes 5,66666, que é o valor de 16.000. Somando com meia... eu acho que não, hein? 79. O valor correto seria 300.000. Ah, tá. Houve um problema aqui, ó, na ordem matemática. Tem que fazer essa multiplicação, depois eu coloco o número aqui. Por isso que deu problema. Ó. 1 mais 0,045 vezes 5,66666. Vou pegar 170 dividido por 30 vezes 0,045. Deu o valor de 0,255. Que dá igual a 1 mais 1 mais 1, 1,255. Certo? Agora sim. Ao é igual a 375.500 dividido por 1,2255. Dá 300.000. Aí, agora sim. 300.000. Então, foi aplicado 300.000 durante 170 dias, que é igual a 5,66666 mês, uma taxa anual de 4,5% ao mês, para dar os 376.500. Ele fala assim, qual que foi os juros em dinheiro, em valor? Os juros vai ser de 300 para 376.500, que é 76.500. Se fosse realizar o processo inverso, 300.000 vezes 4,5% ao mês, multiplicado por 5,6666666, que é a dízima, somando com mais os 300.000, que esse aqui é os juros, dá o valor, né? Ficou quebrado porque eu coloquei só alguns 6. No caso, eu teria que colocar os 6 eternamente. Mas o valor montante 376.499,00. Aí o nosso cálculo do montante está correto. Certo? Agora Alguma sim. dúvida nessas questões aqui? Renan, Mike não falou nada até agora, tranquilo? Por enquanto não. Ótimo. Por enquanto tá tranquilo. Isso aqui vai estar tranquilo até o final, porque nada que vocês já viram, não é nada novidade assim, certo? Esse segundo exercício, ainda falando de juros simples, fala: Sara emprestou 120.000 a Andrea a uma taxa de 1% ao mês, obtendo 141.600. Depois de quanto tempo, agora falando em tempo, Sara recebeu esse dinheiro? Como a gente faz a resolução desse exercício? Então, o J vai ser o 141.600. O 141.600 não seria o montante? Peraí que eu me perdi. Os juros. Temos os juros? Ela obteve 141.600. Foi o total. Ah, tá. Certo.
Tem que tirar os juros desse valor para colocar ali? Precisamos saber só os juros. Menos 120. Então ficaria 21.600. 21.600 seria os meus juros, que é igual ao meu capital, que nada mais é no valor que a Sara emprestou para a Andrea, valor de 120 mil, vezes a taxa de 1%, vezes o tempo. O tempo é o que a gente quer. Então, T. 21.600 é igual, vou fazer a multiplicação aqui, 120 mil vezes 0,01. Fazer o cálculo aqui. 0,01 dá o total de 1.200 T vezes T. Respeitando a regra matemática, a nossa equação, se eu pegar esse valor aqui e trazer para cá, e esse valor daqui trazer para cá, eu mudo os dois ao mesmo tempo, então eu não vou alterar o valor. Só para não ficar diferente. Então, T é igual a 21.600 dividido por 120 mil. 1.200. 1.200. T, quanto tempo? $18 meses? 18 meses. Mas por que meses não é ano? Porque a taxa que eu tenho aqui, a taxa ela é 1% ao mês. Então, meu tempo ele vai ser ao mês. Então, 18 meses. Ou eu posso colocar aqui 1 ano e 6 meses. Certo? Professor, volta rapidinho ali depois na resolução do anterior. Pronto. Esse é o que deu 300 mil, né? Isso. Tá. Eu tinha feito aqui de novo, tinha dado errado, né? Porque eu não tinha feito a regrinha ali mesmo. Pode voltar. Você fala aqui do... Onde você corrigiu, Então, eu vi que não bateu, daí foi porque eu fiz direto na científica, mas a científica também se perde porque é uma soma dentro do parênteses, né? Isso mesmo. Aí, bateu ainda, ó. Então o gabarito bateu agora, ó. 18 meses. Pessoal, tranquilo para vocês? Juro simples? Nenhuma novidade, né? Simples é simples. Simples é simples. Sim. Se composto, é composto. Certo? Juros compostos. Quando que acontece os juros compostos? Os juros simples, pessoal, eu acabei não dizendo, mas os juros simples acontecem geralmente quando o prazo é muito curto. Eu vou fazer um empréstimo, alguma coisa, de 3, 4 meses. Isso sim, ó, pode ser que aconteça juros simples, mas geralmente é tudo juros compostos. A maioria das operações é tudo composto. Porque geralmente os juros compostos acaba pagando mais imposto, né? Então, mais imposto não, mais juros. Então, eles sempre optam pelo composto. Mas juros simples ocorrem quando o tempo é muito curto. Certo? Um boleto vai vencer, então você paga os juros simples. Poucas coisas, mas se for ter juros simples, se for optar pelo juros simples, é períodos muito curtos. Nada de anos aí. Geralmente, anos é tudo juros compostos, certo? Os financiamentos, por exemplo, empréstimos bancários, aplicação financeira ou crédito rotativo por meio de cartão de crédito, são permeados atualmente por juros compostos, certo? Porque eles tendem a ter uma durabilidade, um tempo muito maior, certo? No regime de juros compostos, diferentemente dos juros simples, os juros incidem sobre o saldo devedor do período anterior e não no começo do período. A gente fez o cálculo aqui, independente de qualquer coisa, o valor de 120 mil, a gente aplicar o valor de 1% em cima de 120 mil. Já os juros compostos, não. Os juros compostos, ele calcula em cima do saldo devedor do período anterior. Então, eu calculo os juros do primeiro período. Então, nada mais é do que uma composição de juros sobre juros.
É pegar os juros de um período e calcular os juros compostos. Por que fala juros composto? Eu aplico os juros em cima dos próprios juros. Certo? Tem essa tabela aqui para auxiliar a gente no entendimento como que funciona a fórmula. Certo? O primeiro período, essa tabela, ela trata o capital como se fosse P. Tá? Então, o primeiro, P, não tem nada. Se você tem 0, é nada. Se você tem 1, vai ser P vezes 1 mais a sua taxa. Se você tem 2, período 2, vai ser P vezes 1 mais a taxa, vezes 1 mais a taxa. Se for 3, vai ser P vezes 1 mais a taxa, vezes 1 mais a taxa, vezes 1 mais a taxa. E assim vai. Então, nada mais, a fórmula, ela se resume a uma única fórmula, em vez de você colocar, vamos supor que, vai ser aí um período de 20 anos, em vez de você colocar P vezes 1 mais I, vezes 1 mais I, vezes 1 mais I, 20 vezes, você coloca simplesmente elevado a 2, elevado a terceira, elevado a quarta, elevado a quinta, elevado a 20ª, 22ª. Então, depende da quantidade de parcelas que você vai estar realizando, o período que você vai estar realizando, você eleva a esse tempo, certo? Então, pode ver que aqui, ó, N, que seria N períodos, N parcelas, N tempos. Então, ele se resume aqui, ó, montante. Montante é P vezes 1 mais I elevado a N. N ou elevado a T. O que seria o T ou N? Seria a quantidade de períodos, de tempo que vai ser realizada as parcelas, o pagamento das parcelas da sua dívida, certo? Então, aqui ele já, nos juros compostos, é mais comum, em vez de falar, esse é o valor do meu montante, esse é o valor do meu capital, ou o valor... Não, ele muda isso, ele trata que a fórmula é montante igual P vezes 1 mais I elevado ao tempo, né? Ou a gente transfere por valor presente, valor futuro é igual ao valor presente vezes 1 mais I elevado a 2 aqui nesse caso, mas a gente leva a T ou a N, depende da fórmula que você for utilizar, que nada mais é do que o tempo que você vai estar realizando a operação, certo? Tempo pode ser mensal, anual, isso vai de acordo com a operação que você está realizando, o que você quer, certo? Tranquilo para vocês o entendimento da fórmula? É que no caso do composto ele atualiza, nessa fórmula ele já atualiza o montante a qual vai incidir os juros, né? Isso. Por isso que eu não posso colocar, esse é o meu, a gente usou nos outros, nos juros simples, por exemplo, esse é meu capital. Por que eu não posso usar capital? Porque nos juros compostos, o capital vai ser utilizado só no começo. A partir do momento que você aplicou o primeiro período, você não vai usar mais o capital. Você vai utilizar o valor presente. O que seria o valor presente? É o valor do capital do exercício anterior mais os juros. Aí se torna o valor presente, que você vai calcular os juros daquela operação, que nada mais é do que o valor presente mais os juros, que vai ser o juros presente da próxima. Nada mais é do que o juros futuro vai ser o próximo juros presente. Não sei se fez muito sentido o que eu disse, mas eu calculo meus juros presente aqui, na primeira operação. P vezes 1 mais I. Encontrei o meu primeiro valor, esse P seria o meu valor presente, vezes o valor, beleza, encontrei o meu valor futuro. O valor presente da segunda operação, por exemplo, ela vai ser o meu valor presente, o valor futuro da operação passada vai ser meu valor presente. Então, vai alterando conforme os meses vão passando, o valor presente vai se alterando. Certo? Por isso que quando fala de juros... atualizando na mão isso daí, né? Não entendi, Renan. Se fosse para atualizar na mão isso aí, pelo amor de Deus, você ia ter que... Mas sim, se for atualizar na mão, geralmente já se pede para fazer em Excel. Ou
por exemplo, se caso vocês precisarem realizar um cálculo desse, ou faz um cálculo em Excel para puxar fórmula, ou a famosa HP12C, a calculadora financeira ou a científica, porque senão sofre mesmo para realizar os cálculos de juros compostos. Certo? Uhum. O primeiro exercício para a gente estar resolvendo, certo? Um pequeno investidor aplicou R$200 com rendimento a 1% de juros composto. Tem momentos que eu coloco aí investidor, investe, mas a mesma coisa funcionaria para empréstimo, tá? Só que ao invés de somar, a gente estaria pagando. Então, vamos supor, ele rendeu um valor de... no final aí deu R$300 o valor futuro. O valor futuro seria o valor que está pagando, em vez de estar rendendo, certo? O exercício só para vocês entenderem como funciona o cálculo. Mas não necessariamente... mas o Flávio está passando em questão de financiamento, mas está dando questão de investimento. Não. É que o conceito é igual, certo? Como a gente poderia resolver esse exercício? Valor futuro é igual ao valor presente vezes 1 mais a nossa taxa, o nosso I, vezes elevado ao nosso tempo, ou ao nosso N, né? Depende o autor. Ele quer saber qual é o valor em dinheiro dessa aplicação no final de 3 meses, ou seja, ele quer saber o nosso valor futuro. Ele aplicou quanto? Ou melhor, ele emprestou quanto? Ele emprestou R$200. Vai ser multiplicado por 1 mais I. O I é os juros compostos. 1%. Lógico que para um financiamento você não vai pagar 1%, né? Pagar os juros bem mais elevado do que 1%. Então, ele pagou os juros de 1%. Então, 1% ele é igual a 0,01 elevado a t. Porque tem elevado a t, que seria o nosso, como ele quer mensal, então eu vou levar a 3, que são 3 meses. Mais 0,01. (1,01 elevada à terceira). Aí temos que descobrir o valor que significa esse 1 elevado a 1 elevado à terceira, que nada mais é do que 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01. Pode fazer assim, ou se você estiver na calculadora do Windows mesmo, a gente vem aqui, científica, e você coloca 1,01 elevado à terceira, x3. Ele vai falar que é 1,03030301. Eu vou colocar aqui, então, 200 vezes 1,030301. Que também funcionaria normalmente se eu quisesse fazer 1,01 vezes 1,01 vezes 1,01. 0,030301. Certo? Esse valor aqui, a gente vai estar multiplicando por R$200. E dá um total de 206,06. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida nesse exercício? Nesse ainda não. Mike, Marcos, ok? O Marcos falou que tá tranquilo também. Beleza. Temos aqui o nosso último exercício.
certo? Ele fala, não tendo recurso para saldar os empréstimos de 110 mil, a empresa da Andrea fez um acordo com a instituição financeira para pagá-la 90 dias após o vencimento. Utilizando os juros compostos com 5% pelo banco, qual o valor pago pela empresa em reais? Vamos já montar esse exercício. Deixa eu pegar a fórmula. Não vou falar, não. Melhor você pensar. Pensa aí, Essa Marcos. coração Pensa aí, ruim. Marcos. Renan, olha. Vamos decorar. Decorar. Eu sei que é valor futuro VF ou igual a VP vezes 1 mais I elevado ao tempo. A NT, não sei. também que eu tenho gravado aqui, ó. Aqui é o nosso juros. Juros a gente trata como o quê? 1 mais J, não é J, 1 mais I elevado ao nosso tempo ou ao nosso N, né? Depende onde a gente vai estar procurando. Vou colocar uma cor só aqui. Vermelho, então. Tá. Valor futuro, temos? Não. Valor presente? É o 110 mil. Vezes 1 mais... Cadê a porcentagem ali? 1 5%. mais Vai colocar em 5%. decimal? 0,05? Vamos colocar em decimal para facilitar. Elevado a T. O Tzinho nós já tem, ele não tem 90 dias? Isso. 90 dias, que são 3 meses. Deixa eu copiar aqui, vai. A taxa é o quê? Ao mês, ao ano? Ao mês. É 90 dias e é ao mês, a gente coloca o 3. Certo? Então, 90 dias, 30, 60, 90. Beleza. Beleza? Aí vai ficar VF igual a 110 mil vezes 1,157625. 1,157625. Chegamos a esse valor, se a gente calcular 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05, dá o valor de 1,1572625. Ou 1,05, a gente usa a calculadora financeira elevada à terceira, dá a mesma coisa. Se caso vocês não encontrarem, eu quero levar a décima, e não tem, eles colocam x elevado a y, porque depois ele pede para você colocar o valor de y. Aí você coloca, pega essa tecla e você coloca o número 10, que aí você vai definir qual é o número que será elevado, certo? Nossa próxima conta, vou estar multiplicando o 1,157625 por 110 mil. Que vai dar 127, 338, 75. Então, se ela decidir pagar o boleto, 5% de juros ao mês, daqui 3 meses, em vez de ela pagar 110 mil, ela vai estar pagando 127, 338, 75. 75. Deus me livre. Vai. Vamos ver se está certo. Como é que tá certo?
Certíssimo. Vocês esperavam que tivesse questões mais difíceis? Ah, podia. Não, por isso. Eu deixo de exercício para vocês. Não, a intenção seria só uma revisão mesmo. Mas mesmo assim, eu vou deixar para vocês um exercício. Eu não vou cobrar isso de vocês, porque na verdade vocês já viram com esse exercício, certo? Mas mesmo assim, vou deixar uma lista para vocês fazerem. Pode ser? Pode Sem ser. compromisso de entrega. Sem Aí compromisso de manda depois entrega. para você corrigir. Isso, depois vocês mandam sem compromisso, porque na verdade é um conceito que é necessário para essa UC10. Mas aí eu só voltei a falar com eles para vocês relembrarem como que funciona a diferença de um e outro, para vocês fazerem a diferenciação na hora que for tratar e não ficar tão perdido. Mas daí eu vou montar para vocês um exercício, uma lista de exercício. Aí eu deixo, coloco no Teams e vocês entregam quando vocês. Ah, eu quero fazer, eu quero treinar, achei bacana, achei importante. Aí vocês fazem o exercício. Aí, nos exercícios mais complexos, o que eu vou fazer? Eu vou colocar algumas ajudas, tipo assim, observação, lembre-se de fazer isso, para vocês lembrarem, ah, é verdade, tem esse conceito, porque eu passei alguns conceitos aqui, mas foi muito básico, certo? Eu passei 2 exercícios de juros compostos, os dois para achar o valor futuro, mas tem alguns que fala para achar o valor presente, outros para achar a taxa, outros para achar o tempo. Eu coloquei os dois valor futuro porque é mais perto da nossa realidade de utilizar. Ah, qual que é a taxa? Geralmente a taxa, se você precisar da taxa que é utilizada, você vai ligar no banco e perguntar, viu, qual que é a taxa utilizada? Ah, o tempo. Geralmente você vai lá no contrato para ver o tempo. Agora assim, não, eu quero saber o valor dos juros que eu vou pagar de acordo com essa taxa. Eu acho que ele está mais habituado à nossa realidade. Não quer dizer que a gente não use as outras fórmulas, mas o valor futuro é o valor mais utilizado quando se fala de financiamento. Certo? Então, eu quero saber quanto eu vou pagar se caso eu for pagar em 60 meses, a taxa for de tantos por cento por juros compostos e o valor presente é o valor tal. Qual que é o valor futuro que eu vou pagar? Eu vou pagar tanto. Nossa, esse valor aí, esse valor futuro, é o que vai influenciar no meu fluxo de caixa. Por isso que eu até coloquei lá anteriormente o fluxo de caixa para te dar uma conversada. Por conta disso. Porque vai influenciar no fluxo de caixa a entrada e a saída de dinheiro quando se faz empréstimos ou não. Certinho? Certinho. O que o Marcos falou aqui? Exatamente, Marcos. Mas eu vou estar passando para vocês um exercício para vocês treinarem. Eu acho muito bacana e muito importante esses exercícios, principalmente para quem quiser, eu quero seguir para a área de banco, ou não, eu quero trabalhar na área financeira, contas a pagar, contas a receber, calcular juros, saber como funciona, e até mesmo para a questão de vida, né? Para a gente saber quando a gente paga de juros ou não das coisas, né? E quando falar, então, mas você vai pagar sobre a taxa de juros, mas qual taxa? Ah, não, juros simples. Ah, então, beleza, eu sei como que funciona o juros simples, eu sei como funciona o juros composto. Beleza? Então, por hoje? Só isso? Só isso. Tá animado hoje, hein? Não, falou de fazer conta, tamo junto. Fazer conta é muito bom. Se eu soubesse que ia ser tão tranquilo assim, eu tinha colocado mais exercícios. Pensei que eles iam atropelar muita coisa e ficar. Eu pensei que ia até sobrar slide, na verdade. Quando a gente teve essa aula com o Ulisses, muita gente foi o primeiro. Eu lembro que a sala estava lotada ainda. E foi o primeiro contato do pessoal. O pessoal, assim, não dava um pio dentro da sala, todo mundo calculando maravilhosamente. Eu lembro que até ele falou para mim que na sala de aula como que foi. Foi a primeira aula do Ulisses. Ele comentou comigo dessa aula, até eu lembrei ele. Eu falei, Ulisses, tem que passar
ele falou, deixa que eu comece com eles com juros simples e juros compostos. Isso eu falo agora na UC10. Eu falei, Ulisses, você já passou para eles juros simples e juros compostos. Eu não passei não.